Olá, gente. Esta é uma videoaula para ajudar vocês a compreender como devem se movimentar na sala de aula virtual. Aqui em cima, para mim, está ativada a visualização de alunos, tá? Para vocês nunca vai ter essa tarde a cor de laranja, porque eu estou simulando um ambiente como o de vocês. Então, nesta parte nós temos este menu cinza, que é onde vocês vão circular, ele que leva vocês para todos os lugares de nossa sala de aula virtual. Primeira coisa importante, os avisos. Tudo que eu tiver de aviso importante, inclusive o NEAD, nós vamos publicar aqui e vocês vão encontrar, então, os avisos importantes, que também são enviados por e-mail. Metodologia e avaliação, vocês encontram, por exemplo, orientações iniciais aos estudantes, dicas para ser um bom aluno, um aluno de sucesso em EAD, o regulamento da disciplina e diversos tutoriais que ajudam vocês a compreender como acessar o Web Conference, como conferir notas e feedbacks. De vez em quando, entrem aqui e olhem esta metodologia, porque conforme vão surgindo as dúvidas dos alunos, a gente vai acrescentando mais material aqui, tanto eu quanto a equipe do NEAD, ok? Aqui vocês encontram o calendário acadêmico e acesso à biblioteca. E nesta parte de material, nós começamos então efetivamente o nosso semestre, onde a gente vai ter a apresentação, que eu chamei de cafezinho, que é um fórum, e as unidades, que vão estar aqui, a 1, 2, 3 e 4. Por enquanto, só tem liberado para vocês a unidade 1, que é a nossa primeira unidade que está iniciando agora. O primeiro compromisso que vocês têm comigo é entrar no cafezinho, que é um fórum, acessando aqui o link do fórum. Sempre ele vira uma mãozinha onde vocês vão poder entrar, ó. 2 dedinhos de prosa, para a gente saber quem somos nós, que grupo a gente está realmente trabalhando. Então, aqui inicia com uma apresentação que eu fiz. Nós já tivemos bastante participantes. Até hoje, início da tarde, eu tinha respondido para 12 estudantes que já haviam colocado aqui um pouquinho de quem é cada um deles. Então, a gente tem aqui alguns alunos. Deixa eu ver se alguém escreveu depois que eu fiz o último. Não. Então, a última que escreveu aqui foi às 16 horas, às 4 horas mais ou menos. Sou Caroline Santana, tenho 28 anos e estou no penúltimo semestre de gestão da qualidade. Moro em Sapucaia. Atualmente não estou trabalhando, apenas me dedicando aos estudos. Então, aqui a Carol contou um pouquinho da vida dela. Vejam, por exemplo, aqui a Aline. Aline, tenho 24 anos, sou casada, faço gestão de finanças, moro em Eldorado, pertinho do Guaíba, tenho uma Shih Tzu com 1 ano e 5 meses, muito arteiro. E, enfim, espero aprender bastante e que tenhamos um ótimo semestre. A Renata também já tinha escrito, ó, já nos encontramos na aula de controladoria, a Renata já tinha sido minha aluna. Então, assim foram se apresentando alguns colegas, ó, Jussier, desculpa, não sei se é assim que pronuncia, tem 30 anos, está fazendo logística, trabalha numa livraria, começou logística sem grandes pretensões, então ele é mais introspectivo. E assim, gente, eu espero que cada um de vocês se apresente. E peço também que coloquem aqui a foto do seu perfil, para que todo mundo consiga visualizar, saber quem são vocês, ok? Então, este é o nosso cafezinho. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a minha primeira postagem, dar um responder. E ao responder, ele abre, então, um espaço e vocês vão colocar: olá, sou fulano, gosto de fazer alguma coisa, estudo o curso que você estuda, blá, blá, blá. Vai contar pra gente um pouquinho de vocês e vai clicar no enviar. Eu aqui estou cancelando, porque não faz muito sentido eu salvar este momento, porque eu já fiz a minha apresentação aqui. Então, este é o nosso cafezinho, o nosso primeiro compromisso, logo em seguidinha no começo do semestre, para que todo mundo se conheça. Vou esperar aqui a apresentação dos demais colegas. Logo depois que você fez sua apresentação,
Vamos para a unidade 1, vamos ver como ela está constituída. Esta é a mesma estrutura que você vai encontrar em todas as demais unidades, na 2, 3 e 4. Primeiro, a gente sempre encontra o e-book, um vídeo da disciplina, que é feito pela Laureate, que é muito legal de vocês olharem. Não adianta achar que só o vídeo explica todo o conteúdo, é preciso sim ler o e-book, e ele não é grande, ele não é chato, ele é bem legal. E o PageFlix, que ele é uma espécie do e-book, como se fosse um caderninho. Eu não gosto muito de usar, mas eu tenho alunos que usam e gostam, por exemplo, para fazer anotações, fazer destaques dentro desta ferramenta. Tá? Ele é a mesma estrutura do e-book. Eu sempre digo para vocês baixarem o e-book, porque é muito importante que vocês tenham ele para poder usar em offline. Aqui tem ainda meu vídeo de boas-vindas e o vídeo de aula da unidade 1, que é este mesmo que vocês estão assistindo, que vão receber também por e-mail, além de estar no quadro de avisos. Logo em seguida, vejam que eu divido a unidade em semanas. Unidade 1, semana 1, unidade 1, semana 2, unidade 1, semana 3, unidade 1, semana 4. Em cada bloco, eu espero que vocês trabalhem efetivamente dentro desse período, ou seja, que até 25 de agosto vocês tenham dado conta de ler o e-book e tenham acessado esses materiais complementares. Este, por exemplo, é um texto muito interessante, o ritual corporal entre os Nasirema. E ele vem falando sobre como uma sociedade se mantém e os ritos que eles têm em relação ao seu corpo. É muito interessante porque a gente começa a ler esse trabalho do professor Horácio Miner e começa a se questionar com um olhar antropológico mesmo. Nossa, para que se faz esse ritual? Por que nem toda a comunidade faz? Por que a comunidade gostaria de fazer e uns conseguem e outros não? Por que as crianças são arredias e não querem fazer esses rituais? Então, como se forma uma cultura? E é uma reflexão crítica muito interessante. Logo depois de ler esse texto, eu gostaria que vocês assistissem a este vídeo, que também está intimamente relacionado com o texto. Ele vai dar uma luz para vocês a respeito de como a gente consegue estudar os fatores antropológicos dentro de um grupo de um grupo social. Em caso de dúvidas, se forem gerais sobre a disciplina, fórum de dúvidas. Se forem particulares, use a mensagem particular com o professor. Em caso de problemas técnicos, e-mail e o telefone do grupo do NEAD, que é o grupo específico para ajudar nas disciplinas em EAD. O Fale com o Professor e com os colegas, vocês já sabem que encontram aqui, né? Nesta opção de menu. Então, até o dia 25 de janeiro, era isso que eu esperava que vocês conseguissem concluir da disciplina. A partir daí, então, vocês têm o período para a semana 2. Como eu normalmente instruo meus alunos? Que vocês tratem a disciplina em EAD como se ela fosse presencial. Ou seja, se na presencial você tem um dia na semana que se desloca até a FADERGS e fica lá 3 horas sentado estudando, para a disciplina em EAD, separe um dia e um horário na semana e sempre use aquele mesmo período para estudar, porque a gente cria uma disciplina com isso e fica muito legal e muito mais fácil de compreender. Se a gente não tem essa regra, essa disciplina, a gente acaba se perdendo um pouco no conteúdo. E, gente, eu digo isso para vocês como professora e também como aluna desse sistema em EAD, que eu também estudo nessa modalidade. Na segunda semana, então, que vai de 26 de agosto a 1º de setembro, eu espero que vocês consigam já ter lido o material, ter lido aquele texto que eu sugeri na semana 1 e ter assistido o vídeo. Então, vocês têm condições de postar um blog falando sobre etnocentrismo, relativismo, etnicidade e alteridade. Gente, parecem palavras horrorosas. Quando vocês começarem a ler a apostila, vão ver que são conceitos muito simples
e a gente domina eles com relativa facilidade. A partir desses 4 conceitos, vocês vão escrever nos seus blogs o que vocês entenderam sobre o pensamento desse grupo social, os Nassiremas, explicando o comportamento deles através desses 4 conceitos. E vocês podem pegar exemplos, criar exemplos do que leram no texto, dos povos, desse povo em relação ao outro, dos outros povos em relação a eles, e entre subgrupos desse mesmo povo Nassirema. E aí, como é que eu escrevo um blog, professora? Até que para saber o conteúdo, eu acho que vai ser mais fácil. Bem, para escrever um blog, nota que aqui vira mãozinha, ó, gente. E aqui também. Então, eu vou lá, ó, blog. Aqui eu tenho as instruções. Eu já tinha feito uma postagem de teste. Eu vou fazer uma nova postagem aqui para vocês verem. Criar entrada. E vou botar aqui, ó. Nassirema. Como se relacionam, por exemplo. E vou colocar a partir da visão blá, 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 blá. Se eu quiser inserir uma imagem, eu venho aqui e coloco, procuro no meu computador uma imagem. Vou lá pegar na minha área de trabalho. Ele vai esperar um pouquinho, está processando lá em cima, ó. Meu micro está um pouco lento. Logo em seguida ele vai criar aqui uma URL. Vocês não precisam mais mexer em nada. Assim que ele criar essa URL, a gente dá um inserir. Acho que eu peguei uma figura um pouco grande. Ó, foi mesmo, nem viu que eu peguei. Ah, que baby, peguei meus cachorrinhos. Ele está dizendo que eu não coloquei título e descrição. Não preciso colocar. Ó, a minha imagem era muito grande, ela não apareceu. Limpei a imagem, vou selecionar outra. Por quê? Porque alguns computadores, como o meu, têm uma capacidade limitada. Vamos ver o que é este daqui. Vamos abrir. Vamos ver se essa figura ele vai conseguir colocar. Inserir, está de novo dizendo que eu estou sem a descrição e o título. Notem que ali existe uma imagem. Belíssima, né? Sua professora tomando um café. A imagem está muito grande. Eu vou reduzir essa imagem. Estou fazendo como se eu estivesse editando um arquivo no Word. Isto é fazer um blog. O importante é que eu tenha opinião pessoal, que eu compreenda o conteúdo e que jamais tenha arquivos apenas anexados, sem permitir que os colegas consigam ler. Porque, afinal de contas, cada vez que eu vou à internet, eu simplesmente vou lendo, eu não fico abrindo arquivos. Se eu anexar alguma coisa aqui, vejam que aqui, ó, eu vou anexar a mesma imagem, tá? E vou publicar. Lá está ele pensando de novo. Quando eu publico, vejam lá, a partir da visão blá blá blá, a minha imagem que eu colei, a opinião pessoal, não sei das quantas, nananana. E aqui, aquele segundo anexado que eu dei lá como anexar pelo meu computador. Muita gente coloca o seu texto inteiro anexado dessa forma. Aí, se algum colega quiser ler, tem que ter 2 vezes o interesse, né? Abrir o blog e ainda vir aqui para abrir a sua imagem. E aí, se o computador do seu colega é meio lento, ele está fazendo isso pelo celular, nunca que ele vai ler a sua mensagem. Então, por isso que eu peço que nunca utilizem esse anexado aqui, ó, aquele que a gente foi lá e anexou somente fechado.
e que sim, o blog fique bonitinho, todo escrito com a sua opinião. E que não seja um copy e cole da internet, né? Porque ele também não faz muito sentido. Então, está aqui, eu acabei de criar um blog, vou voltar para a unidade 1 e passamos então a ver o que mais que nós temos na segunda semana. Então, além do blog na segunda semana, tem um quiz. Gente, este blog, só voltando aqui, é uma atividade não avaliativa e sem registro de frequência. A data limite é 1º de setembro, está dentro da semana, mas significa que você opta por fazer ou não essa atividade. Claro que cada vez que você fizer essa atividade, está enchendo o cofrinho, né, enchendo o porquinho da Profidasta. Isso significa que no final do semestre você teve maior contato com a disciplina, maior interesse, participou, discutiu, provavelmente você vai ganhar uma nota de arredondamento, né? Agora, não adianta nada você não encher o porquinho da Profidrasta e chegar no final do semestre e achar que vai ganhar, cair do céu algum meio ponto para você, algum 0, alguma coisa, porque não cai nada do céu, ok? Além, então, do blog, outra atividade não avaliativa e que não tem data limite, porque essa aqui não grava resposta, não faz nada, ela é apenas um quiz para testar os seus conhecimentos. E aí, quando você abre esse quiz, ele vem com algumas perguntas. A diversidade cultural é um fenômeno amplamente explorado pela antropologia. Ó, então, ele está com um texto, depois ele vem com 3 afirmativas e ele pergunta quais estão corretas. Você vai ler todos eles, eu vou dizer aqui que a 2 e a 3 estão corretas. Envio. Errado. Ó, e ele me dá uma ajuda, uma dica. A cultura é um conceito muito abrangente, ainda há dificuldade para que as pessoas a interpretem. Então, quer dizer que eu preciso ler isto e voltar a ler essa questão. Quando eu der o OK, note que ele já trocou. Então, ele vem aqui, traz um conceito de Menezes sobre o etnocentrismo e faz 3 afirmações. E aí eu vou lá, vou ler tudo de novo e vou responder. Certo, ainda enfrentamos problemas relacionados ao etnocentrismo. Ele também me dá aqui um feedback. Vou continuar. Ele troca a questão. E assim ele vai indo. Quando chegar no final, você terminou de fazer todo o quiz, pode voltar a fazer quantas vezes quiser, diferente do questionário que você tem 3 tentativas e que grava a nota maior. Este aqui não grava nota nenhuma, tá bem? Ele é simplesmente para que você possa testar os seus conhecimentos. E aqui não tinha material complementar nenhum, ele só trazia as 2 atividades. Então, nessa semana, eu nem estou pedindo que você leia nada. Eu espero que já tenha lido todo o material na semana anterior. Tá bem? Então, na semana 2, nós temos o blog e o quiz. E, novamente, dúvidas e problemas, vocês sabem como endereçá-los. Acabada a semana 2, temos a semana 3, que vai de 2 até 8 de setembro. Aqui nós vamos ter uma web conference, que será no dia 2 de setembro, a 1h da tarde, da 1 até as 2. Assim que eu montar essa web conference, ou seja, criar o link, este conteúdo cinza vai ficar disponível para vocês, que é onde vocês vão clicar para poder entrar na conferência junto comigo. Se você não tinha condições de entrar na conferência para tirar as suas dúvidas, essa conferência vai ser disponibilizada mais tarde, gravada. Aí, quando eu tiver a gravação da conferência, esta parte do conteúdo também vai aparecer, então, em preto, não vai mais ser esse cinza claro, e vai ter o link para você acessar a gravação da web conference. Aqui, povo, tem um vídeo que explica tudo que precisa instalar antes da web conference, porque vocês normalmente têm bastante dificuldade. Foi um videozinho, um tutorial que a Laurit fez, é muito legal. Ele tem
um tempo bárbaro, que é 1 minuto e 52 segundos. Em 1 minuto e 52 segundos, ele explica tudo que você precisa instalar no seu computador para poder assistir e participar da web conference, ok? Então, todo mundo já sabe que tem que assistir esse videozinho e instalar os softwares necessários antes da web conference. E é antes mesmo, não é a 1 da tarde começar a fazer, porque senão você vai perder um pedaço da nossa aula online. Além disso, ainda na semana 3, eu ainda disponibilizei alguns materiais para vocês. São 3 vídeos, gente. Cada vídeo, esse aqui tem 3 minutos, esse tem 3 minutos e esse tem 6 minutos. São vídeos que falam sobre etnocentrismo e relativismo. Muito simples, uma linguagem muito legal, muito fácil de entender. Etnicidade, tá? Também muito fácil de entender. E este aqui, Alteridade, com o professor Sérgio Cortella, é muito bom de assistir, porque o Cortella fala de uma forma simples, tá? Muito simples mesmo. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, tem aqui o endereçamento para essa terceira semana. Notem que nessa terceira semana, vocês precisam dedicar 1 hora para a web conference, ou assistir essa gravação depois, né? Mas também não vai passar de 1 hora, e mais 12 minutos para assistir 3 vídeos. Gente, não saiam por aí chorando, dizendo que é muito conteúdo, que olham aqui a sala de aula virtual, acham que está muito grande. Ela só está bem detalhada, com bastante instruções, tá? E com muito material complementar que é para facilitar a vida da gente, para a gente tentar colocar antropologia numa linguagem mais simples, mais fácil de entender. Enfim, vamos para a quarta semana. A quarta semana vai de 9 a 15 de setembro. Todo mundo que está matriculado regularmente nesta disciplina tem como objetivo finalizar esse questionário. Desculpa, vou ajustar isso, é 15 de setembro e não 13, tá? E para quem se matricular posteriormente na disciplina, ainda pode fazer durante a próxima unidade. Mas para quem está matriculado regularmente, por favor, preste atenção neste prazo de encerrar dentro da própria unidade, 15 de setembro. E aí, então esse questionário, na semana 4, é o tal do questionário avaliativo. Esse aqui, quando você responde o questionário, ele vai validar de 0 até 1 ponto, depende de quantas questões você acertar, e registra 20% da sua frequência total do semestre. Ou seja, se em 2 unidades, em 2 meses, você esquecer, perder, acontecer qualquer catástrofe e você não responder os questionários, 2 questionários, você foi reprovado por frequência, porque você vai ter 40% de falta, então não vai nunca atingir os 75% de presença, ok? Então, cuidem muito para fazer as atividades avaliativas. Este questionário permite 3 tentativas para respondê-lo. Vocês vão responder à distância e ele vai validar a maior nota obtida entre as 3 tentativas. Novamente, eu reforço aqui que ele registra a frequência do semestre e nota. Ao final de cada tentativa, você não vai ter o gabarito pronto. Ele vai te dizer se a questão que você fez está certa ou errada, só isso, se está certa ou errada. Vai dizer qual a opção que você marcou e vai trazer um feedback meu explicando. Mesmo que esteja certo, assim como aquele quiz que a gente viu ainda há pouco, eu também dou um feedback reforçando o conteúdo, tá? Eu acho que isso é importante. Todas as 3 tentativas você vai ter isso, apenas dizendo se você acertou ou errou a questão, qual a opção que você escolheu e não qual é a certa, e um feedback meu sobre aquela questão. Sempre que você tiver dúvida, vai ao menu cinza em As Minhas Avaliações, ó, aqui embaixo, As Minhas Avaliações, abra, verifique aonde está o questionário, ali a nota do questionário, e clicando em cima da
nota do questionário, você consegue visualizar esse feedback. Tá? Então, assim, fechei a minha tela do questionário, nunca mais vou ver o feedback. Consegue sim ver o feedback em as minhas avaliações. E o gabarito final, eu só vou dar quando terminar o prazo da atividade. Tá? E aí você também consulta no mesmo lugar, que são as minhas avaliações. A nota obtida vai estar lá nas minhas avaliações. Sobre hipótese alguma, eu vou reabrir as datas dos questionários. E para responder o questionário, preciso ter lido e acessado 100% do material. E-book, vídeos, material complementar, sejam textos complementares e vídeos complementares. Vamos lá, vamos abrir então o questionário para ver como ele fica. Está aqui, ele então diz que posso iniciar o meu questionário. Iniciei, ele está dizendo que eu estou na primeira tentativa de 3 e ele traz aqui as afirmativas. Houve uma época em preliminar, eu vou ler tudo, vou avaliar a primeira, a segunda e a terceira e vou dizer, eu acho que é verdadeira, verdadeira e falsa. Ele já salvou sozinho, eu vou passar para a próxima. Quando eu passar para a próxima, ele traz a próxima pergunta, eu vou ler de novo. Se eu tentar passar sem ter marcado nenhuma, eu posso retornar à minha pergunta anterior. Tá? Então, uma coisa, quando vocês finalizarem esse questionário e quiserem rodar uma segunda tentativa, eu vou sair sem ter salvo, porque eu não quero finalizar. Quando vocês forem fazer uma nova tentativa, ele pode trazer questões diferentes, porque eu criei um banco com 23 questões para este questionário e ele escolhe aleatoriamente 10 questões para cada uma das suas tentativas. Então, não adianta. Fiz lá a primeira tentativa, copiei todas as perguntas e as respostas, e aí agora troquei com meus amigos, agora eu já sei quais são as respostas certas, agora eu vou de novo fazer o questionário e chego lá, são outras perguntas. Sim, ele escolhe aleatoriamente 10 perguntas num banco de 23. Então, realmente você precisa ler o conteúdo do e-book, ler os textos complementares e assistir a todos os vídeos que são disponibilizados. Além do mais, você tem o fórum de dúvidas para perguntar toda e qualquer dúvida sobre conteúdo e a comunicação privada comigo, qualquer dúvida específica que você possa vir a ter. Além do questionário, que é avaliativo, é obrigatório e você precisa fazer porque marca nota e presença, ainda na unidade 1, semana 4, tem um game. O game não é avaliativo, faz quem quer e não registra nada. Eu não sei quem fez o game e quem deixou de fazer, mas ele é muito divertido. É uma forma de aprender brincando. Então aqui eu entrei no game, vamos iniciar. Aurélia é presidente de uma empresa de administração onde deseja implementar um programa sociocultural. Para isso, ele contrata o auxílio de Alessandra, uma antropóloga, que o ajudará a conhecer melhor a questão cultural, para depois auxiliá-lo na implementação de um novo programa. Em sua primeira reunião, os dois discutem alguns temas básicos a respeito de cultura e diferenças sociais no ambiente do trabalho. Para começar, Alessandra, falarei um pouco sobre a cultura, então você verá como estou nesse tema e como você poderá me ajudar, ok? E aí entra o quiz. Se você pedir ajuda, custa 1 ponto. Você perde 1 ponto dos 16 possíveis. Não valida nota. É uma brincadeira. É um game de você com você mesmo. Não é bem caçar Pokémon, mas é uma brincadeira. E aí ele bota aqui, cultura se refere a aspectos cognitivos e estruturais, já que a cultura é uma estrutura cumulativa. A cultura é uma construção social partilhada por grupos que possuem características comuns entre si. Cultura é um conjunto de aspectos criados pelos homens na sociedade, esses nananana. Você já tinha lido previamente o conteúdo e você vem aqui e vai selecionar uma das opções. Eu acertei. Ganhei 4 dos 16 pontos e traz um feedback. E assim ele leva a sequência do game.
e eu posso fazer o game quantas vezes eu quiser e no momento em que eu desejar. Desculpa aí. Além do game, ainda tem a nossa atividade caça-tesouro. Lembrando novamente, a caça-tesouro, não é avaliativa, faz quem quer. A diferença dela para aquela que tem na semana 2 é que aqui você não encontra a instrução dessa tarefa. Aqui você simplesmente encontra o local para anexar o seu arquivo com a tarefa pronta. Aonde estão as instruções? As instruções estão em alguma parte deste material complementar ou deste material complementar ou do e-book ou do vídeo. Por que existe uma atividade caça-tesouro? Porque eu aqui de longe preciso ter minimamente uma sensação de que você está lendo todo o material disponível. Como que eu sei isso? Colocando um tesourinho lá perdido no meio do material. Se você encontrou, você vai conseguir resolver o que está sendo pedido e vai poder vir aqui e postar esse arquivo. Então, por exemplo, eu já descobri o que era, eu já fiz, cliquei ali para colocar, vou pesquisar no meu computador, vou ver onde eu gravei isso aqui. Vou dizer que é este arquivo. Quando eu anexei este arquivo, eu digo que sim, concordo com o envio dos meus relatórios para o banco de dados para verificação de plágio e mando enviar. Ao enviar essa atividade, notem que a ferramenta é tão inteligente que ele ainda mostra o conteúdo do meu arquivo. Ele era meio grande, então ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai abrir para dizer assim, olha o que tem dentro do que você está mandando. Era isso mesmo que você pretendia mandar? Então tá aqui, ó. Ele me mostrou o conteúdo do meu arquivo. Eu venho aqui embaixo, gente, dou um OK. Era isso mesmo que eu queria mandar para a professora. E ele então enviou. Voltando lá para minha unidade 1, este era meu último compromisso dentro dessa unidade. De novo, dúvidas, problemas técnicos, estão aqui os contatos que vocês podem encontrar. Espero que esse tutorial, esse passeio pela nossa primeira unidade, tenha ficado bem claro para vocês. Caso persista alguma dúvida, por favor, entre lá no Fale com o Professor, vá ao nosso fórum de dúvidas, aqui o primeiro, né, unidade 1, e coloque aqui a sua dúvida. Professora, eu não estou entendendo nada, ou eu não consegui abrir determinada atividade. Este é um canal em que a gente pode conversar bastante a respeito de todas as suas dúvidas. Da mesma forma lá que o cafezinho, você vai dar um responder, ele abre um espaço para que você possa escrever. Ok? Então vamos lá, gente. Não esquecendo que o primeiro compromisso de vocês é fazer a sua apresentação no nosso fórum Cafezinho. Estou aguardando para conhecer a nossa turma e saber aí como é composto o nosso grupo. Vamos nos falando, um excelente semestre para todo mundo. Fiquem com Deus.